Há momentos em que a dor se apresenta de formas invisíveis, em feridas que não deixam cicatrizes, mas que marcam profundamente a alma. Entre essas dores, talvez a mais comovente seja a de um filho adulto que se afastou emocionalmente. Aquele que, quando era criança, correu para seus braços com um sorriso iluminando seu rosto. Mas hoje, quando ele cruza com você, quase não olha para você, ou mesmo evita sua presença. Esta é uma dor difícil de explicar porque não clama por atenção. Simplesmente permanece em silêncio. Não é uma dor física, mas seu peso é sentido a cada respiração, a cada batimento cardíaco. Não é a ausência em si que dói, mas aquela sensação avassaladora de ter sido deixado para trás, de ter sido esquecido por alguém que já foi o eixo da sua vida, o centro do seu mundo. Carl Jung, com sua profunda sabedoria sobre os laços humanos, nos oferece uma chave transformadora para entender essa dinâmica dolorosa. Quando você se entrega completamente ao seu filho, sacrificando sonhos, desejos e até esquecendo de si mesmo, você involuntariamente coloca sobre ele o fardo de ser a razão de sua vida. À medida que crescem, eles não conseguem se conter, carregam esse peso com eles e lentamente se afastam, e talvez você nem saiba por que eles estão fazendo isso. Você se lembra daqueles dias em que segurava cuidadosamente sua mãozinha, das cartas que guardava com cuidado, das noites sem dormir quando ele estava doente, dos aniversários organizados com tantos detalhes, aqueles pequenos gestos que significavam puro amor para você. E hoje você recebe respostas frias e monossílabas, uma indiferença que não apenas confunde, mas faz você se perguntar se tudo que você já ofereceu tinha valor. Essa frieza não é apenas uma mudança de comportamento. É uma mensagem profunda que surge de algo muito mais complexo do que parece. O silêncio de uma criança pode ser visto como um castigo, mas também pode ser um pedido silencioso, um reflexo do seu próprio processo de crescimento. Um eco do que nunca foi dito, do que não foi sentido. É um distanciamento que não aconteceu da noite para o dia, mas foi se tecendo pouco a pouco. Em cada omissão, em cada gesto repetido, em cada hábito que ninguém questionou. O que vocês estão vivendo agora tem raízes profundas que começam nos primeiros anos e crescem com os dias, como os gestos, até que sem aviso transbordam. E quando isso irrompe na forma de frieza, dói como uma traição, mas muitas vezes é apenas o resultado de algo que ficou em silêncio por muito tempo. Jung nos convida a olhar além do superficial, a descobrir não apenas o que é dito ou feito, mas o que é repetido, o que é projetado, o que é mantido nos cantos de nossas emoções. A pergunta que persiste não é apenas por que ele está se afastando, mas também quem sou eu agora se aquela pessoa que era minha vida não me reconhece mais. Essa é a verdadeira crise que muitos pais enfrentam. Não é o esquecimento dos fatos, mas o esquecimento da importância. Não é que o nome seja esquecido, mas o significado profundo do que esse nome representa. E diante disso, a resposta não é encontrada em perguntar, em esperar que algo mude, mas em começar a ouvir novamente. Ouvir o vazio, o silêncio, ouvir o que sua alma ficou em silêncio depois de tantos anos dando tudo sem pedir nada em troca. A frustração que nasce dessa projeção é um terremoto silencioso que abala não apenas seu vínculo com o outro, mas a própria base de sua identidade. Não se trata apenas de se decepcionar com outra pessoa. É como ver desmoronar a história que você escreveu sobre si mesmo, aquela que deu sentido a tantos anos de dedicação. Se eu dei tudo, por que não há nada agora? Voca pergunta. E a resposta, tão dolorosa quanto reveladora, pode ser esta. Talvez você esperasse que outra pessoa lhe devolvesse o que só você poderia lhe dar. Jung advertiu claramente. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Esse destino pode ser encarnado em uma criança indiferente, em uma constante ausência emocional ou em um silêncio que se arrasta de geração em geração. Nem todos os filhos adultos são ingratos por causa da rebelião. Muitos simplesmente foram treinados para receber, mas nunca para dar. Eles estavam protegidos sim, mas não aprenderam a se importar. Eles eram amados, mas nunca entenderam como amar. Isso não é culpa. É inconsciência. Uma criança que foi cercada de cuidado sem perceber o sacrifício por trás disso, cresce acreditando que esse amor é automático, inesgotável, como o ar. Ele vive convencido de que tudo lhe pertence sem entender o esforço que é feito em cada gesto. Jung chamaria isso de sombra. Tudo o que não é visto ou reconhecido, mas ainda governa a partir das sombras. A sombra do filho é a falta de empatia. A do pai ou da mãe é a expectativa camuflada de generosidade, quando é dado sem ensinar, quando é oferecido sem limites. O equilíbrio é desequilibrado e todo desequilíbrio cobra seu preço. Não porque o amor foi um erro, mas porque foi entregue sem a educação emocional necessária para lhe dar estrutura. O que você sente agora, a dor, a decepção, a raiva, não é o produto exclusivo da atitude de seu filho hoje. É o peso acumulado de anos de amor dado como se fosse dever, não escolha,
sem perceber que, ao fazê-lo, você estava ensinando a ele que sua afeição não exigia consciência ou gratidão. Seu filho não aprendeu a agradecer, não porque não tenha coração, mas porque nunca sentiu necessidade. Viva como um adulto com as mesmas regras emocionais de sua infância, onde você era o provedor incondicional e ele era o receptor eterno. Para Jung, a saída desse labirinto não é o outro acordar, mas você acordar. A dor que passa por você não é uma vingança da vida, é um farol. É um convite a deixar de viver da ferida e a passar a viver da consciência, não mais do papel de vítima silenciosa, mas do adulto que assume o que foi vivido, o honra e o redefine. Talvez a frieza de seu filho seja o espelho mais cruel que a vida já lhe deu, mas como qualquer espelho, reflete mais do que o outro. Isso mostra você, mostra quem você se tornou, o que você deixou de lado, o que você sacrificou, sem saber que uma parte de você também foi sacrificada. E aí, bem ali, começa a possibilidade de uma transformação profunda, não porque ele muda, mas porque você se encontra novamente. A dor mais penetrante não vem de gritos, mas do silêncio. Não de agressão direta, mas de abandono afetivo. Quando seu filho deixa de vê-lo como algo significativo, é como se uma luz interior se apagasse. Então aquela voz interior de partir o coração aparece. Depois de tudo que fiz, é isso que mereço. Mas aquela voz que parece ser a de um ego ferido, é também a de uma identidade construída sobre uma premissa frágil. Que amar de todo o coração será sempre suficiente, que cuidar garante que você será cuidado. Que dar significa que um dia você receberá. E nos convida a olhar para essa voz com honestidade, não com vergonha. Ele disse: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a nos entender melhor. Nessa raiva, nessa decepção, esconde-se uma parte de você que precisa ser vista. A parte que acreditava que ser mãe ou pai era tudo, que seu valor estava no cuidado constante, no papel, na dedicação. Mas os papéis mudam, as crianças crescem. E então o que resta quando eles não precisam mais de seus cuidados? Resta o vazio. A perplexidade, a pergunta que não se faz: quem sou eu se já não sou necessário? Jung definiu isso como uma perda de conexão com o eu profundo, aquele núcleo que existia antes de ser mãe ou pai. O ego, ao identificar-se completamente com o papel de cuidador, esquece-se de si mesmo. E quando esse papel não tem mais um receptor, a crise começa. Esta é a armadilha do ego parental. Acreditar que sem necessidade não há identidade, que sem retribuição não há valor. Mas o amor não pode se tornar dependência, nem a entrega pode se tornar exigente. Amar com integridade é amar sem se dissolver de superior. Você já era alguém antes de ser mãe ou pai. Você tinha histórias, talentos, feridas, paixões. Essa pessoa ainda está lá, esperando que você se lembre dela. A proposta de Jung não é renunciar ao amor, mas deixar de lado a necessidade de que esse amor seja retribuído como você espera. É lembrar que o valor não é dado a você pelo outro, é dado a você por você. E que a única maneira de sair da dor não é fazer a mudança do outro, mas mudar a maneira como você se relaciona consigo mesmo. Isso não é fácil, mas é libertador. Requer a coragem de olhar para si mesmo sem disfarce, para deixar o silêncio revelar verdades que durante anos você preferiu ignorar. Porque é aí que a cura começa, nessa honestidade. O ego parental busca reconhecimento, mas seu eu precisa de autenticidade. O ego quer agradecimentos. A alma busca sentido, e o sentido não é dado pela resposta de uma criança, mas pela certeza de que você pode existir com dignidade mesmo quando não há ninguém aplaudindo. Você não precisa parar de amar, mas precisa parar de depender, porque esse vazio que você sente não será preenchido por seu filho. Só você pode preenchê-lo redescobrindo o que você foi, com o que ainda pode ser. Jung disse que a alma amadurece na dor, que cada rachadura que dói é uma porta para a verdade. Este momento de tristeza, de dúvida, de ferida aberta, não tem de ser o fim. Pode ser o começo de algo muito maior, seu retorno a si mesmo. A frieza de uma criança pode ser injusta, sim, mas também pode ser um sinal. A vida finalmente pedindo que você olhe para dentro, para se reconhecer, para voltar para casa. E agora, quando a distância se torna um hábito e o silêncio deixa de ser uma exceção, surge uma questão que antes se dissolvia entre as tarefas diárias, entre os cuidados rotineiros, entre os gestos automáticos de quem viveu para o outro. Quem sou eu sem esse papel? A pergunta é difícil, comovente, desconfortável, mas também é profundamente reveladora. Porque além da dor causada pela indiferença, além da ferida deixada pela ingratidão, aquele silêncio pode ser um sinal, um convite, talvez o mais sincero e necessário, a olhar para dentro, a se perguntar honestamente: que parte de mim foi relegada enquanto tudo girava em torno de alguém que precisava de mim? Que sonhos eu silenciei para cuidar? Que anseios me esperavam enquanto eu segurava o mundo de outra pessoa? Esta é a jornada de volta ao eu, como Jung o chamou, aquele centro íntimo,
autêntico e profundo, que não depende de reconhecimento externo, que não precisa ser visto para saber que existe. O eu é a verdade interior que sempre habitou você. Mesmo antes de você se tornar mãe ou pai, mesmo antes de assumir qualquer papel, mas chegar a isso não é fácil. Jung disse que o sofrimento que não é compreendido se repete, mas o que é compreendido é transformado em luz. E é isso que acontece quando a identidade que você construiu em torno do cuidado entra em colapso. Quando deixas de ser a figura indispensável, a presença incondicional, o suporte imóvel, o vazio que se abre não é uma perda, é um espaço disponível. Um espaço que você pode preencher novamente, não com novas dependências, mas com presença, com autenticidade, com sua voz. A maioria das pessoas não acessa esse núcleo porque se apega a identidades que não lhe servem mais. O pai que pode fazer tudo, a mãe que sacrifica tudo. Mas quando essa criança se afasta, quando ela para de te procurar, quando ela não responde, o que é quebrado não é só o vínculo. A ideia que você tinha de si mesmo está fraturada. E embora essa ruptura doa, é também o começo de uma liberdade há muito adiada. É aí que começa o despertar, não o do seu filho, mas o seu. Um despertar que não consiste em receber respostas ou desculpas, mas em fazer a si mesmo novas perguntas. O que devo a mim mesmo? Que parte de mim eu esqueci em nome do amor? Quanto mais posso dar, sem deixar de ser? A consciência começa a germinar quando você para de perguntar, quando desiste da ideia de que sua doação um dia será reconhecida como você espera. Porque essa expectativa é uma corrente que o liga à dor e quando você o solta, algo novo surge. A possibilidade de escolher você, de se olhar como alguém digno não pelo que você dá, mas pelo que você é, para entender que sua história ainda está em andamento, que não terminou quando seu filho parou de procurá-lo, e que seu valor não precisa ser devolvido à existência. Mas não se engane, este despertar é em si mesmo um luto. O luto pela imagem que construíste, pelas respostas com que sonhaste, pelos gestos de gratidão que nunca vieram. Mas é também a libertação de um fardo que nunca deveis ter carregado, o de sustentar o amor à custa da vossa dignidade. Jung ensinou que a individuação, esse processo sagrado de se tornar você mesmo novamente exige desconforto, exige que você olhe para a sombra, seus medos, seus apegos, seus padrões, e deixe de lado o que não nutre mais. Talvez seja hora de deixar de lado a esperança de que seu filho retorne com palavras de arrependimento. Talvez a ideia de que um dia ele reconhecerá tudo o que você fez precise morrer. Não como um ato de resignação, mas como um gesto de liberdade. Porque enquanto você espera, você para, e quando você deixa ir, você segue em frente. É nesse gesto de desapego que você finalmente se vê novamente, onde você para de implorar para ser visto e se reconhecer. E é aí que começa o verdadeiro despertar. Não quando tudo melhora, mas quando você decide olhar para si mesmo com clareza, com ternura, com verdade. A dor foi o que o trouxe aqui, mas é a consciência que o ajudará. E uma vez que você acorda, uma vez que você vê sua luz sem a necessidade de reflexão externa, nada mais será o mesmo. Você se tornará inteiro, não pelo que alguém diz ou faz, mas pelo que você escolhe ver em si mesmo. Jung escreveu: você não pode despertar a consciência sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar enfrentar sua alma. E esse é o maior desafio para tantos pais: olhar para a alma, admitir que o vínculo que definiu sua vida mudou, que o amor dado não garante o retorno do amor, e que o respeito não é negociado com o silêncio. Porque há um silêncio que protege, mas também há um silêncio que destrói. Muitos pais permanecem em silêncio por medo de perder o pouco que resta, de quebrar um fio já frágil. E assim permitem gestos feridos, palavras duras, ausências prolongadas, indiferença, falta de afeto, tudo na esperança de manter algo. Mas esse algo, se for construído sobre a negação do seu valor, não é um vínculo, é submissão. O respeito não nasce do silêncio para evitar conflitos, mas de falar do amor próprio, de dizer eu te amo, mas eu também existo, de estabelecer limites que não separam, mas dignificam. Dizer não é rejeitar o outro, é afirmar-se. É lembrar que você também é alguém que merece amor, presença e reconhecimento, não apenas como mãe ou pai, mas como um ser humano inteiro. Porque o amor não é submissão e o cuidado não pode ser escravidão. O verdadeiro despertar não requer que o outro mude, apenas que você se lembre de quem você era antes de se perder nos outros. Esse é o caminho de volta. Isso é renascimento. Não aceito que me tratem com desprezo. Minha vida tem valor. Não estou aqui para ser ignorado. Estas não são frases de confronto. São declarações de existência, afirmações profundas que surgem quando você finalmente entende que sua dignidade não é negociável. Jung expressou claramente: o processo de individuação, essa jornada para ser verdadeiramente você mesmo, requer delimitar o eu diante do outro, traçando limites saudáveis entre o que você é e o que você projeta nos outros.
na experiência de ser mãe ou pai. Esse princípio torna-se vital. Recuperar a autonomia emocional que antes era abandonada por amor, medo ou hábito. Você estava sempre disponível. Talvez você tenha dado mesmo quando não tinha mais. Você disse sim para evitar conflitos. Você ficou quieto para não parecer frio. Você assumiu mais do que podia porque acreditava que amar era desaparecer a si mesmo. Mas nessa entrega silenciosa você também ensinou algo. Que seu amor não tinha limites. Que você estava disposto a tolerar até mesmo o desrespeito. E aí, sem querer, o amor se confunde com submissão, ternura com invisibilidade. O verdadeiro amor, no entanto, não se anula. Sustenta-se no equilíbrio, alimenta-se do respeito, fortalece-se quando pode conviver com limites. Porque quando você estabelece um limite, você não está afastando o outro, você está se resgatando. Você está dizendo, eu te amo, mas também me amo. Estou presente, mas não à custa do meu ser. Não vou continuar desistindo da minha dignidade para preservar um vínculo que não é mais saudável. Esse gesto transforma, reorganiza o relacionamento, força-o a evoluir. E o mais importante, redefine seu lugar no mundo, em sua família, em sua própria vida. Muitos pais acham que estabelecer limites é arriscar perder o amor de seus filhos, mas é exatamente o oposto. O que destrói o vínculo é a permissividade sem consciência, o desgaste silencioso, o acúmulo de pequenas feridas nunca expressas. Estabelecer um limite não é egoísmo, é maturidade emocional. É aquele momento corajoso em que você se olha honestamente e diz, chega, não por ressentimento, mas por amor próprio. É um ato que dignifica, uma declaração silenciosa que diz, estou aqui, mas não mais sob nenhuma condição. Essa mudança pode ser desconcertante no início. Para a criança, para você, pode gerar distanciamento, desconforto e até queixas. Mas com o tempo, se mantido firme eternamente, esse reposicionamento pode semear um tipo diferente de vínculo, mais consciente, mais adulto, mais livre. Porque ensinar aos outros como você merece ser tratado também é uma forma de ensinar o amor. Não com imposições, mas pelo exemplo. Jung diz, amar e esperar algo em troca não é amor, é dependência disfarçada de entrega. Quando usamos o amor como um contrato implícito, esperando reciprocidade, reconhecimento ou lealdade eterna, estamos projetando nossas próprias deficiências. E é aí que surge a dor. Quando o que esperávamos não vem, quando o silêncio do outro nos atinge como uma porta batendo, quando o gesto com que sonhamos se transforma em ausência, esse é o momento em que a libertação surge mais, não do amor, mas da expectativa. Porque sua paz não pode depender do que outra pessoa lhe dá, ou de como outra pessoa o vê. A paz autêntica nasce quando você começa a se ver sem esperar validação. Quando se reconhece em sua história, em seu esforço, em sua dedicação. Mesmo que ninguém a celebre, mesmo que ninguém se lembre dela, você não pode pedir a uma criança para ver tudo o que você fez se ela ainda não tiver maturidade para entender. E isso, mesmo que doa, não é mais sua responsabilidade. Sua tarefa era dar. O deles em algum momento será entender, mas esse momento não depende de você. O que você pode decidir é não ficar preso na espera, não congelar na esperança de que um dia a gratidão chegue. Porque enquanto você espera, você procrastina e sua vida continua. Quando você desiste da expectativa, você se liberta. Você começa a dar sem se perder, ajudando sem se cancelar. Você descobre que o que você ansiava do outro, respeito, atenção, cuidado, você pode e deve oferecer a si mesmo. Isso não é egoísmo, é cura. É uma nova maneira de habitar sua vida, é viver da integridade, não da necessidade. A dor da ingratidão, vista a partir desta luz, já não é apenas uma ferida, é um professor. Isso mostra que você fez o melhor que pôde, que o que você deu foi real, mesmo que eles não tenham entendido. Que você não precisa ser reconhecido para que seja válido. E o mais lindo, que ao abrir mão da demanda, você também libera o outro. Ele não é mais prisioneiro de sua expectativa. E você não é mais refém da reação dele. Às vezes é nesse espaço de liberdade que algo novo pode surgir. Talvez sem pressão, o outro retorne, não forçado, mas voluntário. E se não voltar, não importa tanto, porque você já voltou para você, você já está completo sem ninguém confirmar. O que você vale não está na gratidão dos outros, mas na profundidade com que você vive. Ao amar sem condições externas, sem cláusulas ocultas, você cria um amor limpo e luminoso. Um amor que acolhe, que permite, que respeita até mesmo as limitações do outro. Este é o amor que Jung chamaria de maduro. É aquele que nasce do centro da consciência, de não mais girar em torno do outro, mas orbitar do seu ser. Você não precisa parar de amar, mas precisa parar de depender do amor externo para se sentir valioso. Porque o amor autêntico não precisa de testemunhas para ser real. É como uma luz que não se apaga, mesmo que ninguém a veja. E essa luz, quando nasce de dentro, ilumina tudo. Talvez seu filho nunca agradeça,
Talvez sua filha nunca entenda, mas isso não apaga o que foi. Você não gosta de receber, você ama porque isso faz parte da sua essência. E isso é o suficiente. Por trás do papel de pai está uma pessoa inteira, uma história, uma alma, uma voz que merece ser ouvida. Mesmo que você possa fazê-lo. Porque você não nasceu para desaparecer aos cuidados dos outros. Você nasceu para viver e agora finalmente pode começar a viver. Então agora, pare por um momento, respire. Olhe para sua história com olhos compassivos, não como uma cadeia de sacrifícios, mas como uma jornada de amor. Honre esse caminho. Abrace-se e repita-o em voz alta, mesmo que apenas você ouça. Sou valioso mesmo sem reconhecimento, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio, porque me encontrei novamente, porque voltei a mim mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque outra pessoa voltou, mas porque você voltou para casa, para sua casa interior. E ali, naquele espaço íntimo e sereno, começa a verdadeira paz. Se essa reflexão ressoou em você, convido-o a compartilhar nos comentários sua própria experiência de redescoberta. Aquele momento em que você decidiu voltar a si mesmo. Vamos criar uma comunidade onde os pais possam encontrar força, não na gratidão dos outros, mas no auto-reconhecimento. Inscreva-se no canal para continuar este caminho de exploração da consciência e da cura, porque há muitas maneiras de curar, e todas elas começam voltando para você. Compartilhe este vídeo com um pai que precisa se lembrar de que seu valor não depende do reconhecimento de seus filhos, mas da profundidade com que eles viveram e amaram. Porque, como Jung nos ensinou, a alma que entende também é liberada.